Boa noite, pessoal. Parabéns para quem chegou até aqui. A gente já está terminando o nosso plano diretor. Nós abordamos vários assuntos, vimos muitos conceitos. Foi um curso bastante completo, onde eu aprendi com vocês, enquanto líamos o plano diretor. E vamos agora, né, para um dos capítulos finais, dos projetos de loteamento e desmembramento. Definições gerais. Os processos de loteamento e desmembramento serão protocolados no Departamento de Urbanismo da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e terão as seguintes fases: diretrizes urbanísticas, aprovação do projeto, emissão do alvará de execução e loteamento, aprovação final do loteamento. Então, pessoal, são essas as fases que envolvem o processo de loteamento, ok? Agora a gente vai para a primeira definição, né, que são diretrizes urbanísticas. As diretrizes urbanísticas para o projeto serão emitidas pelo Departamento de Urbanismo da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, com o objetivo de indicar de forma preliminar e integrada entre os setores afins se o projeto tem condições de ser aprovado, considerando os seguintes aspectos. Então aqui, pessoal, esse departamento vai avaliar o projeto de loteamento que você entrega para saber se ele pode ser aprovado. E como é que ele sabe se pode ou não ser aprovado? Primeiro, a situação pretendida com o parcelamento do solo, com as futuras edificações e os usos a serem realizados no solo. Esse é o primeiro critério, aspecto que eles vão estar avaliando. Segundo, a localização das áreas livres de uso público e das áreas de equipamento urbano comunitário e sua distribuição em relação às demais áreas públicas existentes na região, considerando preliminarmente as informações contidas no mapa 2 do anexo 1 desta lei. Terceiro, a continuidade do sistema viário e sua interligação com a malha urbana, considerando preliminarmente as informações contidas no mapa 2 do anexo 1 desta lei. Quarto, a proteção dos recursos naturais existentes no imóvel, considerando preliminarmente as informações contidas nos mapas 1 e 4 do anexo desta lei. Quinto, a previsão de passagem de animais sob ou sobre ferrovias, rodovias ou avenidas, sempre que o loteamento estiver situado em áreas com vegetação que constitua habitat da fauna. Bom, pessoal, eu acho que aqui já ficou bem claro, acho que não cabe nenhum comentário, tá? Se você tiver alguma dúvida do artigo 294, comente aqui abaixo. Artigo 295. O processo de diretriz urbanística deverá ser instruído com os seguintes documentos: requerimento com identificação do interessado, informação, completa da situação pretendida com o parcelamento do solo, a ser assinado por pelo menos um proprietário ou seu representante legal, com a apresentação de procuração válida ou documento equivalente. Então, na hora que você vai dar entrada com o processo, pessoal, de parcelamento, desdobro, você precisa entregar um requerimento, né, com o seu nome, com a sua identificação, tá bom? Você precisa ter uma cópia atualizada da matrícula do imóvel, não superior a 180 dias. Ou seja, você precisa apresentar uma cópia que foi atualizada em menos de 6 meses, tá bom? Número 3. Levantamento plano altimétrico cadastral georreferenciado. Então aqui é o LEPAC georreferenciado, tá bom? Contendo curvas de nível a cada 1 metro, amarradas com as coordenadas e altitudes da base cartográfica municipal, os limites do imóvel, a delimitação das faixas não edificáveis e servidões, se houver, e a identificação dos confrontantes. Então, pessoal, na prática você vai precisar de um projeto, tá? Que vai ter a delimitação de cada lote.
a coordenada de cada ponto desse lote, tá? As medidas, tudo bonitinho, e as curvas de nível desses lotes. Além disso, você precisa da identificação dos imóveis que estão ao redor desse loteamento que você pretende criar, ok? Então, pessoal, eu encontrei aqui uma imagem bastante parecida com o documento, né? Aqui está a referência de onde eu encontrei. Foi a mais parecida, mas não é exatamente aquilo que a gente está procurando, tá? Levantamento plano e altimétrico, ele vai ter os lotes, né? Ele vai ter também a coordenada de cada vértice do lote que a gente está projetando, né? As curvas de níveis estão ok, a gente tem que projetar uma a cada 1 metro de altura, né? De desnível. Aqui nesse caso teria que ter a matrícula dos confrontantes, né? A identificação dos confrontantes, dos lotes que estão ao redor. E aqui a gente não enxerga, né? Pelo menos, ok? Vamos lá. O que mais que a gente precisa? Indicação sobre o levantamento topográfico das declividades entre 30% e 45% e superiores a 45%, devidamente destacadas, bem como as posições das infraestruturas urbanas existentes com as quais o loteamento está conectado. Então, pessoal, por que a gente tem que demarcar essas áreas, né? Com declividade entre 30 e 45? Essas declividades aqui a gente não consegue construir, tá? A não ser que a gente apresente uma intervenção topográfica, né, para o município, cujas intervenções não venham a causar um desnível muito acentuado entre o seu imóvel e o próximo imóvel, ok? Então, tudo isso aqui precisa ser apresentado. Além disso, a notação de responsabilidade técnica, ART ou registro de responsabilidade técnica ou outro documento de responsabilidade similar do profissional responsável pelo respectivo conselho de classe estadual. Tá? Parágrafo 1º. A solicitação poderá ser instruída por um projeto preliminar com as seguintes informações. Então, indicação das áreas públicas definidas, indicação da largura das vias projetadas, apresentação do quadro de áreas preliminar, de acordo com o padrão adotado do manual. Aqui, pessoal, está falando que no segundo item, sobre a indicação da largura das vias projetadas em caso de loteamento, né? Então, é óbvio que vai ser em caso de loteamento. Por quê? Porque se não tiverem novas vias projetadas dentro da gleba a ser desmembrada, não é um loteamento, é um desmembramento, né? Então, segundo parágrafo, o projeto preliminar contendo as informações indicadas deverá ser apresentado em 2 cópias, em papel sulfite, na escala mínima de 1:2000, e uma cópia em meio digital, no formato DWG, DXF ou SHP. Quando o empreendimento incluir, além do parcelamento, a ocupação dos lotes e das quadras, deverão ser informados os usos pretendidos e as respectivas edificações. Então, aqui no caso, pessoal, nesse último item, a gente não está falando só de parcelamento do solo, né? A gente está falando da ocupação também desse solo a ser parcelado, tá? Então, artigo 296. A diretriz urbanística será consolidada em documento oficial, emitido por servidor técnico municipal, no prazo de 90 dias úteis a contar da data de protocolo ou do atendimento de eventual comunique-se para contemplação de documentos ou informações. Então, pessoal, é importante você focar nisso aqui, ó. São 90 dias úteis, né? Para a diretriz urbanística ser consolidada em documento oficial, tá ok? Não são 90 dias corridos, tá? Parágrafo 1º.
A diretriz urbanística terá validade de 12 meses contados da data da sua expedição, sem direito de revalidação caso tenha havido mudança na legislação e não tenham sido tomadas providências para a realização do empreendimento inicialmente descrito. O não atendimento ao comunique-se no prazo de 90 dias ensejará o indeferimento do pedido e o arquivamento do processo. Vamos lá. Seção 3. Só um detalhe, pessoal, antes da gente partir para o próximo assunto. Aqui está falando que é o seguinte: o município ele vai emitir as diretrizes para você, ok? Dentro do prazo de 90 dias corridos. Pode acontecer de você fazer alguma correção no projeto, né? Encaminhar para eles de volta e eles verificarem que existem algumas alterações ou complementação de documento que precisam ser feitas, ok? Eles também têm 90 dias úteis para poder fazer isso, tá? Para te emitir esse comunique-se. Outra coisa, quando você recebe essa diretriz, o comunique-se do município, você tem 90 dias, não são 90 dias úteis, são 90 dias corridos para atender às alterações que o município pediu que você fizesse no projeto, tá bom? Se você não fizer as alterações dentro desses 90 dias, seu processo é arquivado, tá bom? Então, vamos lá. Da aprovação do projeto. Para os parcelamentos nas modalidades de loteamento e desmembramento, o projeto deverá ser apresentado ao município, instruído com requerimento com assinatura do proprietário ou representante legal, cópia da diretriz urbanística expedida pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano, memorial descritivo e justificativo do projeto, cópia do espelho de identificação do IPTU ou do ITR, projeto geométrico urbanístico, o levantamento planialtimétrico e cadastral, cuja aprovação é objeto do requerimento, contendo no mínimo os seguintes elementos. Só um instante. A divisão das quadras em lotes com respectivas dimensões e numerações, a localização e configuração das áreas permeáveis, a LUP e EAUC. Vocês lembram, pessoal, qual é o significado dessas siglas? Se não lembram, é bom anotar, tá bom? Área livre de uso público, aqui, e aqui é área de equipamento urbano comunitário, tá, pessoal? Isso aqui é interessante. Que mais que o projeto geométrico urbanístico precisa? Da delimitação das vias em caso de loteamento, as dimensões lineares e angulares do projeto, com identificação de raios, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação, das áreas livres de uso público e das áreas de equipamento urbano comunitário. Tá? A indicação dos marcos de alinhamentos e nivelamentos, indicação das faixas não edificáveis e restrições especiais que eventualmente gravem os lotes e as edificações, o quadro de áreas, a delimitação dos recursos hídricos existentes, das APPs e os remanescentes de vegetação e árvores isoladas. E J, a indicação de vias do entorno, áreas públicas e logradouros existentes. Vamos lá. A gente precisa de anotação de responsabilidade técnica e o registro de responsabilidade técnica ou outro documento de responsabilidade técnica similar
do profissional responsável do respectivo Conselho de Classe Estadual. Parágrafo único. A Unidade de Gestão de Planejamento Urbano deverá se manifestar quanto à aprovação ou rejeição do projeto no prazo máximo de 90 dias úteis, a contar com a data de protocolo ou do atendimento de eventual comunique-se para a contemplação de documentos ou informações. Então é assim, pessoal, você dá entrada na prefeitura com o pedido de diretrizes, né? Aí eles têm 90 dias úteis para te informar do resultado. Isso, pessoal, se cada semana se cada mês a gente tem 4 semanas de 5 dias, dá aí um prazo de 4 meses e meio, se a gente estiver extrapolando. É o prazo que a prefeitura tem para te entregar as diretrizes. Se houver algum comunique-se, você tem até 90 dias para responder a prefeitura. Então aí a gente tem 4 meses e meio, mais 3 meses, 7 meses e meio. Depois que você responde o comunique-se, a prefeitura tem mais 90 dias úteis, mais 4 meses e meio, para responder se aprova ou rejeita o projeto, né? Então aí a gente tem um tempinho considerável, né? Que precisa ser levado em consideração na hora de você pegar um projeto como esse, ok? Fazendo a continha aqui, pessoal, chega a praticamente 12 meses, né? Um ano para você ter o projeto aprovado, né? De loteamento. Então, se prepare, não é uma coisa que aparentemente aconteça do dia para a noite. No caso de loteamento, o interessado providenciará o encaminhamento dos projetos de infraestrutura para aprovação em processos apartados e perante os órgãos públicos e concessionárias competentes. Quando você tem um loteamento, pessoal, você tem que fornecer a infraestrutura básica. Então, o que é essa infraestrutura básica? A gente já falou disso lá no início, né? É coleta de esgoto, fornecimento de água tratada, energia elétrica, iluminação pública, a rua asfaltada, tá bom? Nos casos de parcelamentos enquadrados nas áreas de aprovação pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, GRAPROAB, o município dará pré-aprovação urbanística por meio de certidão oficial vinculada ao projeto analisado, a qual deverá ser apresentada para análise do referido órgão estadual. Parágrafo 1º. O projeto analisado pelo GRAPROAB deverá ser apresentado para a apreciação final do município. Parágrafo 2º. No caso de empreendimento de interesse social, a pré-aprovação de que trata este artigo será precedida de termo de compromisso firmado com a FUMAS, de acordo com a legislação pertinente. Então, estou encerrando por aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Às vezes você tem algum amigo ou uma amiga que vai prestar prova para Jundiaí, dá um help para ele. Os vídeos são compridos, né? São muitos vídeos. Eu falo bem devagar para dar tempo da pessoa entender, mas tem também a opção de aumentar a velocidade para 1,5, 1,25, 1,75, tá bom? Um abraço para vocês.